Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 15, uma palavra de oração nesse momento. Deus e Pai, soberano Senhor, eu vou fazer a leitura e vou falando à medida que eu vou lendo. Vamos fazer uma leitura apenas, por quê? Eu estava olhando aqui, como é a quinta visão. Esta visão, ela vai repetir eventos já falados aqui. E por que que isso é importante? Isto é importante porque cada uma dessas visões falam a respeito dos juízos de Deus. As 7 trombetas, os 7 flagelos, os ais, falam de juízos de Deus sobre os iníquos. E essa aqui não vai ser diferente, vai falar também dentro desta mesma linha. Agora, por que que é importante a gente ter esse grupo tão grande de visões? Quando acontece um crime, para esclarecer o crime, você precisa de vários tipos de testemunhas, porque cada um traz um elemento para que o juiz consiga, ou para que a justiça consiga elucidar o crime, não é assim? E visão é nesse mesmo nível. Eu estou no prédio lá, onde é o consultório, eu estou mudando de sala esse mês. Então eu estou no 2º andar, e eu estou indo para o 14º andar. E aí o que acontece? Da sala do 2º andar, eu não vejo as ruas, eu vejo um monte de prédio. Quando eu escuto uma sirene de polícia, eu olho assim, não vejo aonde está a sirene. Eu olho assim para a Catedral Católica lá de Nova Iguaçu, a igreja de Santo Antônio, e eu vejo o relógio mais ou menos na minha direção, em que eu estou, eu vejo a catedral de frente. E eu estou ali no 2º andar, aquele é o 2º andar. E aí o que vai acontecer agora? Como eu vou para o 14º, eu agora vou ver a cidade de cima, na mesma janela. Na mesma janela, você mudando de andar, mudando de ponto de vista, gente, é outra cidade. É outra cidade. Eu vejo as ruas, vejo os carros circulando pelas ruas, vejo as pessoas andando na rua. A catedral, eu vejo o telhado de cima da catedral, já não vejo mais, vou ver mais o relógio de frente. Vou ver. Por quê? Porque é uma outra visão da mesma cidade. Eu tenho um outro ponto de vista. Eu agora estou visualizando a mesma coisa de um outro ponto. É mais ou menos isso, esse grupo de visões. Está vendo exatamente a mesma coisa, só dentro de uma outra perspectiva, dentro de um outro ponto de vista, e aí você consegue ver de uma outra forma o que está sendo apresentado. Então, vamos começar essa leitura do capítulo 15, vamos ler o capítulo 15 e o capítulo 16. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham as 7 últimos flagelos, pois com estes se consumam a ira de Deus. Ah, sim, aqui então vão aparecer 7 flagelos nessa visão, e ele agora diz nessa visão que esses 7 flagelos vai ser o fechamento desse propósito de Deus de trazer juízo sobre a terra. Ele, na verdade, ele vai falar dos mesmos pontos, dos pontos já falados anteriormente. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso,
todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Olha só para mim, o que é que está acontecendo aqui? Ele está vendo a igreja. É atemporal o que está acontecendo aqui. Ele está vendo a igreja no céu. Ele está vendo a igreja diante de Deus, louvando ao Senhor. A igreja sempre estará nesse papel de estar diante do Senhor. Os salvos sempre estarão nesse papel de estar diante do Senhor, louvando ao Senhor. Então, ele começa falando que está vendo essa igreja. Depois destas coisas, olhei e abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então João começa vendo a igreja louvando a Deus, glorificando a Deus na eternidade, diante do Senhor, diante do trono, e aí de repente aparece de novo um anjo, e anuncia 7 anjos, olha, 7 anjos trazendo 7 flagelos, os últimos flagelos da ira de Deus. Agora, essa ira, olha só, essa ira é castigo? Você pode até interpretar assim, mas se você perceber o espírito com que esses castigos, entre aspas, chegam, é para chamar o povo ao arrependimento. Isso que está acontecendo, todas as catástrofes humanas, servem do ponto de vista da Bíblia teológico para chamar a atenção do povo para o espiritual, para Deus, para o céu, para entender, olha, existe Deus nessa história, existe, porque nessas histórias, nessas catástrofes, aparece sempre alguém que, meu Deus, como é que esse cara viveu nesse negócio? Como é que sobreviveu? Só Jesus. Tem que existir Deus nessa vida, porque essa alma não podia ter sobrevivido. Sempre tem uma história dessa, sem contar o próprio fato físico da própria tragédia, que nunca aconteceu desse jeito. Você viu a onda de calor? Você já viu isso? Em 60 anos de vida, eu nunca vi uma semana tão quente na minha vida. Não existiu. E quando os meus filhos tinham 15, 16 anos, eu ia muito para Cabo Frio, passar 15 dias lá, passar 20 dias lá. E olha, um sol de rachar, 40 graus. Na estrada batia 42 graus, quando estava 37. Batia lá no termômetro do carro. Ontem o termômetro do carro na estrada deu 45 graus. 45 graus na estrada, nunca visto. Quando a gente para num lugar para comer, que tu abre a porta do carro, você é quase cozinhado pelo vapor. Eu falei, Mônica, a gente está dentro de uma estufa mesmo. Nunca vi isso. Lá para aquela banda, é tudo fresquinho. Quando eu cheguei em Saquarema, beira do mar. Beira do mar, ali naquela avenida beira-mar. Beira do mar, um calor, irmãos, um vento quente vindo do oceano. Foi uma coisa impressionante isso. Uma coisa do outro mundo, isso nunca foi. A gente sempre chegou na praia, estava calor, mas estava fresquinho também. Estava calor, mas tinha aquela brisa gostosa. Estava calor, mas aquele vento. Minha mãe mudou para Araruama por causa do vento de Araruama. Faz calor lá, Álvaro, mas Nilópolis era um fogo de quente. Mas Araruama, aquela brisa, aquele vento que não parava, ele não sabia de onde vinha tanto vento que não parava o vento. Isso nunca aconteceu.
que aconteceu agora, a gente não poder ficar no quintal da casa. Temos que entrar em oração para cada irmão aqui dessa igreja ter um ar-condicionado. Amém, irmãos? Quem não tem um ar-condicionado, levanta a mão aqui. Você vai ter um ar-condicionado em nome de Jesus. Eu vou me empenhar agora em orações, Deus vai ver, você vai abençoar a sua vida para você ter um ar-condicionado. Porque ventilador não vai dar mais jeito não, irmão. A pessoa vai cozinhar na frente do ventilador, que aquele vento quente, cozinha a gente. Eu aprendi isso com a airfryer, eu ligo lá, eu falei, meu Deus, falei, cozinha a gente vai cozinhando e não percebe que está sendo cozinhado. Porque, queridos, Deus tem nos abençoado de forma muito graciosa por entender esses fenômenos. Cada vez que eu vejo isso acontecer, eu me apego mais à palavra, dizendo, olha aí o que está acontecendo. E os memes estão chegando, né, com os crentes, né, dizendo que é o fim do mundo, que é não sei o que, os memes estão chegando. Mas está escrito aqui também, vai ter meme no final, vamos debochar de vocês, não vão acreditar, vou ler isso aqui, você vai ver eu lendo isso aqui. Então vamos para os flagelos. Ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças, 7 tragédias, 7 formas de Deus chamar a atenção do povo e dizer, vocês não vão se curvar diante do dono da glória, eu conheço todas as coisas. Primeiro flagelo, verso 2 do capítulo 16, o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e danosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Uma praga específica para os ímpios, para aqueles que estão longe, para aqueles que são adversários do povo de Deus. Uma marca específica, uma praga específica, úlceras. Agora, vai me dizer que úlceras são essas? Úlceras malignas e dolorosas. O ímpio, irmãos, vai sofrer muito mais no final do que a igreja, porque nós vamos acabar sofrendo de tabela. Ora, se uma praga for a enchente, então vai encher a nossa casa também de água. Enfim, mais uma doença? Nem sempre. Uma doença, nem sempre. Úlceras dolorosas. Segundo flagelo, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivente, outro ser vivo que havia no mar. Outra praga que já aconteceu aqui. Novamente, algo vai acontecer no mar. Algo vai acontecer que nós vamos identificar, olha, é um flagelo de Deus. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Isso foi o que o anjo falou, quando uma taça foi jogada no rio. Ouvi uma outra voz do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Agora voltando aqui, no terceiro flagelo, um sinal nos rios. Me diz aqui uma coisa, você já viu os rios da Amazônia do jeito que eles estão hoje? Gente, vamos combinar que a gente nunca viu aquilo? Vamos combinar que o Rio Negro, que é quase um mar, a gente nunca viu aquilo. Vamos combinar? E outra coisa, se você é comandante de uma embarcação daquelas grandes que a gente viu encalhada lá,
Se você percebe que algo está acontecendo e que essa água está descendo, o que é que você faz? O óbvio, você leva a embarcação para um lugar mais fundo. Gente, foi tão rápido. Encalhar uma canoa é uma coisa, agora encalhar um negócio que vai daquela parede lá é outra coisa. Como é que essa pessoa experiente de embarcação, de navegação, sabe por que isso não... Porque foi rápido, foi muito rápido, foi quase que de um dia para a noite. Porque se isso tivesse sido um fenômeno gradativo, baixou 1 metro abaixo do que está sempre... baixou 1 metro abaixo, eu pegava o meu barquinho, já caía. No terceiro dia tu já caía fora, com o seu barco, daqui a pouco não vai ter profundidade para esse barco, e aí leva o barco mais profundo, leva para Foz do Rio, enfim, leva o barco daqui. Você está entendendo? Foi tão fenomenal, uma coisa louca. Por outro lado também, aí tu olha para o sul, e o rio lá no sul, subindo 10 metros acima. Irmãos, como um rio pode subir 10 metros acima se Deus fez tudo perfeito? Fez o buraco do rio, que ele vai passar de acordo com as águas que ele vai receber. Aí você fala assim, pastor, isso é o aquecimento global, que desarrumou tudo. Sim, gente, sim, eu concordo com isso, que é o aquecimento global, mas porque a gente sabe explicar o fenômeno, não quer dizer que ele não veio de Deus, não quer dizer que não tem um propósito do Senhor com o fenômeno. Eu sei explicar o fenômeno, os cientistas sabem explicar o que está acontecendo, eles explicam que o vento mudou por causa do desmatamento, eles explicam, e eu acredito que a explicação esteja correta. Agora, a explicação não altera, não quer dizer que Deus não está na organização disso aí, não quer dizer que isso não sirva como juízo para o ser humano, como castigo. Vocês vão ver o que vocês estão fazendo, o pecado de vocês, para onde vai levar vocês, o pecado da ganância. Então hoje nós como planeta, nós vivemos um planeta que agora tem que pagar o preço. Os cientistas estão explicando assim, mas isso não invalida a ideia de que isso faz parte do processo para trazer o homem para Deus, e ele acreditar em Deus, ele acreditar no Senhor, vendo todas essas coisas acontecendo. Você olha um dia como o de hoje, ontem a gente quase morreu de calor, essa semana, não sei se a gente vai morrer de frio, mas você está de um dia para o outro. Você precisa ver esse temporal, caiu muito raio lá em Saquarema, meu Deus do céu, raio, relâmpago, muito raio, chuva, terminou tudo apagado, com a cidade toda no escuro, muita árvore caída. Eu passei em cima de um monte de galho de árvore na estrada. Eu falei, caramba, meu Deus, era um lindo dia de verão quando eu cheguei. Quando eu saí, 3 horas depois, estava relâmpago, raio, trovoada. Daqui a pouco vem as pedras de granizo aí. O quarto flagelo, agora vocês vão falar, não, pastor, o senhor guardou esse capítulo para falar hoje, pastor. O quarto flagelo, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glórias a Deus. Gente, olha a onda de calor descrita na Bíblia. Coisa impressionante. Um sinal no sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram.
Mônica me falou: Álvaro, tem um monte de meme que não posso falar de calor na frente do crente, que ele vem com essa história que é o fim do mundo. Deboche, debochando do que a gente diz, e até crentes mesmo fazendo isso. Por favor, não cantem Corim de Fogo amanhã. Um outro deboche. Não lê a Bíblia, meu Deus. Está na igreja, não lê a Bíblia, não estuda a palavra. Está aqui dizendo que ninguém se deu por avisado. Está aqui dizendo, porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Não se arrependeram para se curvar diante do Senhor. Os sinais estão aí, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Opa! O trono do mundo. O dono do mundo recebeu o quinto flagelo. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. Castigo sobre os adoradores da besta. O sexto flagelo, verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigiram aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus do Todo-Poderoso. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Muito interessante, gente. Muito interessante o sexto flagelo. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, e esses espíritos imundos congregaram os reis da terra. Gente, o que é que lembra isso a você? O que é que te lembra? Dá para lembrar do nascimento de Jesus, simbolicamente? Sabe por quê? Olha só, os rios da terra secaram, ou seja, as fontes secaram. Quem é Cristo para nós e para o mundo? Cristo é essa fonte de água viva. E nós temos várias vezes falando na Bíblia sobre fonte, Cristo como fonte, como água. Então, os rios secaram, as águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Gente, quais foram os reis que vieram do Oriente? Em que contexto vieram reis do Oriente? Ah, é mesmo. Jesus foi visitado no seu nascimento pelos reis do Oriente, pelos magos do Oriente. Então agora uma nova fonte nasce. Gente, faz muito sentido uma interpretação dessa. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigiram aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia de Deus do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, dali em diante, uma oposição espiritual acontece, e toda a terra está sendo conclamada para lutar contra quem? Eu já vou dizer,
contra a igreja, porque quando Cristo fundar a sua igreja, quando Cristo começar falando a sua igreja, quando essa obra começar se desvencilhando, então os reis do mundo terão com quem lutar, com quem brigar, com as hostes do céu. Mas lógico que eu não estou pensando numa guerra física, eu estou falando em guerra espiritual, eu estou entendendo guerra espiritual, não é algo físico, não é algo dessa terra, é algo do outro mundo. Verso 15, eis que venho como o ladrão. Uau! Ué, olha só, uma fonte nova de vida nasce, Satanás persegue essa nova fonte, Cristo nasce, é perseguido pelos reis da terra, até hoje os governos estão na mão de Satanás, e ele está preparando com que todos esses governos um dia vão se lançar contra os filhos de Deus. Um dia, irmãos, não vai ser num lugar nem no outro lugar, vai ser em todos os lugares, não vai ser só no Oriente, não vai ser só circunscrito a uma área, vai ser em todos os lugares. E aí é dito que eis que venho como vem o ladrão. O Senhor está dizendo, vai acontecer de repente a minha vinda, ninguém sabe o dia da minha vinda, eis que vem, esse dia, que dia vai ser esse? Não sei que dia vai ser esse. Venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Agora presta atenção, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Isso é simbólico. Como é que você guarda as suas vestes? Para que não ande nu espiritual, irmãos. O que é que me protege espiritualmente falando, irmãos? O que é que me protege? Porque a minha roupa protege o meu corpo. Protege o meu corpo que você não me veja nu. É para que a gente não se veja nua a nossa roupa. Não tem outra finalidade, não é para a gente andar bonito. É para que a gente não se veja nu. Espiritualmente falando, o que é que me protege? Para que eu não seja visto nu. As suas vergonhas. Você faz um negócio que dá vergonha nos outros, não é? Você sente vergonha de algumas coisas. Quem que faz alguma coisa que você tem uma vergonhazinha de fazer assim? É? Só eu, né? Ah, só eu mesmo, né? Esse pastor é um pecador mesmo, Jesus. Meu Deus do céu, pastor pecador. Algumas pessoas só tiveram coragem, né, de dizer que fazem algumas coisas assim, que dariam vergonha, não é? Para que não sejam nus e não se vejam a sua vergonha. Então ajuntaram-se os reis no lugar, que em hebraico se chama Armagedon. Bom, o Apocalipse diz que um dia vai ter uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Essa batalha é óbvio, é uma batalha espiritual, não é uma batalha humana, é uma batalha de anjos e demônios. Não dá para entender que a gente vai ter que pegar em armas, pregando paz, pregando amor, pegar em armas para defender Jesus, porque Jesus não precisa disso, o reino dos céus. Então isso aqui não tem condição, jamais em tempo algum, de ser uma batalha física, onde a gente vai pegar em armas. Isso aqui é uma loucura dizer uma coisa dessa, até porque que ver você teria contra os demônios, se fosse mesmo fazer uma guerra nesse nível físico. Esse nível físico não tem como, isso aqui é espiritual. O lugar dessa guerra é o Armagedon. Verso 17, para a gente terminar o sétimo flagelo. Então o sétimo flagelo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Sempre no sétimo está feito, né? Está feito, está concluído, está pronto. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Agora sim, né? Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu
sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. No final, o anjo chega e diz: está feito. Jogou o último flagelo. Está feito, pronto, acabou. Um grande terremoto que ninguém jamais viu. O que vai ser isso, irmãos? Um grande terremoto que ninguém jamais viu. E chuva de granizo. E depois, mesmo assim, não acreditaram que existe um dono nessa terra que manda e desmanda, faz e desfaz de acordo com o seu bel, não vou dizer bel prazer, mas a sua bel vontade, de acordo com o seu desejo, com a sua sapiência. É com esse Deus que nós estamos lidando quando nós falamos em final dos tempos, em Apocalipse. Deus misericordioso, porque Ele quer que outras pessoas venham, e todos esses sinais acontecem. Por que eu deveria vir só porque choveu tanto assim? Por que eu deveria vir porque tremeu a terra? Ora, porque 2000 anos antes estava escrito isso aqui. Estava escrito, olha, no final vai ser assim, no final isso vai acontecer. Sabe por isso? Como a pessoa lá de trás pode escrever um negócio desse? O cara era prisioneiro dentro de uma ilha e fala do final, e a gente 2000 anos depois consegue ver nexo nisso que está escrito aqui, consegue ver, faz sentido com o que a gente vive, faz sentido com o que a humanidade já viveu, inclusive em outras épocas, faz sentido, isso são trombetas tocando, isso é o juízo de Deus, chamando, não para castigar, mas para chamar o ímpio para se render a Ele. É isso que o Apocalipse prega, é isso que o Apocalipse fala. Ele não fala do fim, ele fala: venha antes do fim, venha porque o fim vem. Ele fala de conversão, ele fala de chamamento, ele fala de pessoas vindo ao altar. Amém, queridos? Deus é Pai amado, soberano Senhor,